vamos agora para o nosso terceiro momento. Esse momento agora ele é mais teológico, digamos assim, ele é mais aprofundado dentro da teologia, tá bom? Sempre tudo isso buscando conhecer melhor a revelação de Deus. E aí a gente vai para João, né? O Evangelho de João, capítulo 6. A Bíblia, João escrevendo, né, o seu texto, esse texto sobre a vida de Jesus, então ele fala o seguinte, veja só, versículo 46 e o versículo 47. Ele diz, não que alguém tenha visto ao Pai. Jesus falando, né? Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Jesus continua a sua explicação para aquelas pessoas que se diziam interessadas na salvação, né? Mas Jesus falou para ele, vocês não querem a salvação, vocês querem os benefícios que eu já fiz lá na multiplicação dos pães. Entende? É isso que vocês querem. Então acordem, não se enganem não, né? Não sejam inconsequentes, saibam exatamente o que vocês querem. Porque, na verdade, vocês não querem. O que é que leva uma pessoa a querer? Não é milagres e nada disso. O que leva uma pessoa a querer, não é? Ter um encontro, viver uma nova vida, agradar a Deus, é ela reconhecer que ela é pecadora. É reconhecer aquilo que o Espírito convence toda pessoa, do pecado, da justiça e do juízo. Na hora que eu me convenço, que eu aceito esse convencimento, então eu vou ter, né, a ajuda de Deus para ter esse encontro com o Senhor Jesus. Não lembra o que ele disse? Ele disse, olha, aquele que passa por esse processo, a graça traz, Deus traz essa pessoa a mim e eu a recebo. Mas é nesse processo, não tem outro processo. Eu tenho que reconhecer que sou pecador. É por isso que o Espírito sempre convenceu, né, o ser humano, desde Adão até o último homem do mundo, né, que nascer. Então, ele convence. Quem aceita esse convencimento, quem reconhece, não é, a sua situação pecaminosa e quer mudar, aí agora o Espírito vem e ajuda essa pessoa a uma nova vida. Aqueles que não, que nada, Deus é bonzinho, Deus é assim mesmo, essa coisa, ou eu não quero, eu conheço gente que disse, eu não quero mudar. Bom, as pessoas perdem a ajuda do Espírito e aí não podem passar pelo novo nascimento. Não podem chegar a Jesus, tá? Então, quando Jesus fala isso, né, que ninguém jamais viu a Deus, são 3 maneiras de se ver o Pai. Existem 3 maneiras de se enxergar a Deus. A primeira maneira é sendo o próprio Deus, sendo o próprio Jesus. Ele via, né, de maneira espiritual, porque Deus não é físico, não é? Mas ele via, porque ele era o próprio Deus. Então ele via, ele conhecia bem perto a respeito de Deus. Segundo, sendo bem-aventurado. A Bíblia diz que o bem-aventurado, ele é limpo de coração. E o limpo de coração, ver Deus, consegue ver Deus, né? Como assim? Quando você é limpo de coração, você vê Deus até no inimigo. Até naquele que faz males contra você. Entendeu? Porque você tem o coração limpo, você consegue enxergar, né? Se você não vê Deus nele, você vê Deus naquilo que ele está fazendo. Não é que Deus faz aquilo, é que você vê Deus permitindo aquilo para o seu bem. O limpo de coração, ele é assim, ele é inocentão, né? Ele confia em Deus, ele tem certeza de que Deus sabe trabalhar a vida dele, ele descansa. Ele é um ingênuo, entende? Esse vê Deus em tudo, em todos. E a terceira maneira de ver Deus, não é sendo... cadê? Sendo espírito. Sim, sendo quando a gente estiver no céu, sendo salvo, né?
quando a gente vai ser espírito, essa carne deixa de enxergar por esses olhos, e aí a gente então vai ver Deus de maneira espiritual. Então são essas três maneiras, não é? Só tem essas três para ver Deus. Que tem visto o Pai, quando ele diz esse que foi enviado de Deus, é que tem visto o Pai. Isso mesmo, porque ele é o próprio Deus, né? Ele era Deus encarnado e habitando entre os homens. No versículo 47, em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, ou seja, vai enxergar Deus. Então, quem crê em mim, três maneiras de se crer. O fato de, quando você crê, você descansa na morte vicária de Jesus. Então, por exemplo, eu sou pecador. Eu sou totalmente indigno de ir para o céu. Eu sou totalmente indigno. Eu sou pecador. A Bíblia diz que até que aquele que diz que não é pecador, que não comete pecado, é mentiroso. Então, eu não quero ser mentiroso. Eu sou pecador. Eu sou indigno. Eu não mereço o céu, né? Mas eu estou descansado no que Cristo fez na cruz. Então, lá na cruz, ele perdoou todos os meus pecados e ele perdoou minha condição de pecador. Então, isso me dá oportunidade, me dá o privilégio de passar a eternidade com Deus, porque os meus pecados já foram perdoados. Eu estou confiado nisso, tá? Segundo, né? Descansa no perdão de Deus. Então, no judaísmo e e outras religiões, não precisa conhecer Jesus. Mas como uma pessoa pode ser salva sem conhecer Jesus? No Antigo Testamento não se conhecia Jesus e eram pessoas que eram salvas. Entendeu? Então não precisa conhecer Jesus. Jesus fica como que nos bastidores. Jesus morreu na cruz por todas as pessoas do Antigo Testamento que não conheciam ele, mas se submeteram ao convencimento do Espírito. Ok? Então Jesus morreu na cruz por essas pessoas. Mesmo hoje, pessoas que não conhecem Jesus como eu e você conhecemos, se elas se submeterem ao convencimento do Espírito, elas serão salvas. E Jesus lá na cruz morreu por elas, mesmo sem elas conhecerem sobre Jesus. Entendeu? Descanse nisso, tá? Saia daquele preconceito que empurraram a gente, saia daquela intolerância, saia daquela, essa coisa que a gente tem, que fora do cristianismo não há salvação. Jesus avisou, olha, eu tenho gente fora do cristianismo, eu tenho ovelhas fora desse rebanho, e não é eu e você e os nossos preconceitos que vai impedir essas pessoas de serem salvas. Tá bom? Então saia disso. Abra o coração para o amor de Deus. Abra a visão e você vai ver muita gente salva em Jesus Cristo, mesmo não praticando o cristianismo que você pratica e que eu pratico. Tá bom? Então aqui está lembrado essas duas coisas e é isso que a gente lembra quando fala sobre João capítulo 6. Vamos ver mais aqui. Outro tema que a gente pode chamar a atenção é Deus Filho. Deus Filho, é a declaração doutrinária. A declaração diz, pelo seu Espírito, ele está presente e habita no coração de cada crente. E na igreja, pelo seu Espírito, ele habita todos os salvos e a igreja, tá bom? Então vamos só analisar rapidamente isso. Pelo Espírito Santo, que habita todos os salvos, ele é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Então, o Deus que habita em nós. Então, pelo Espírito Santo, ele é o próprio Deus, Sempre presente, todo o tempo ele está com a gente. Todo o tempo. Ele não deixa a minha companhia sob hipótese nenhuma, sob circunstância nenhuma. Até algum tempo atrás eu imaginava que certos lugares Deus não ia, porque ele é muito santo, ele não iria.
Mas nada atrapalha a santidade de Deus. Deus, eu vou exagerar aqui, tá? Deus poderia morar no inferno e continuaria sendo Deus. Nada impede, nada atrapalharia a sua divindade. Entendeu? Então, Deus, por amor, ele acompanha todos os seus amados em todos os lugares. É isso que vai caracterizar o inferno. A pessoa que vai para o inferno, ela é banida da face do Senhor. Ela deixa de ter a companhia do Senhor. Isso é um inferno na vida de uma pessoa. Tá? O que mais? E sempre habitando, ele habita todo salvo. Em todo salvo, ele então, dentro e fora do cristianismo, ele habita. E na igreja aqui deve ser entendido não como a igreja local ou a igreja ligada ao cristianismo, mas de todos os salvos de todos os tempos, tá? Igreja é a congregação, é a união de todos os salvos, de todos os tempos, de todas as religiões sobre a face da terra, tá? Esta é a igreja, né, na linguagem do cristianismo, esta é a igreja de Jesus Cristo, tá? Ok, vamos ver aqui. Falando um pouquinho só sobre antropologia, porque é o que nos ajuda a fazer uma teologia um pouco mais aprofundada, tá bom? Então, na antropologia, que estuda aqui, o ser humano e suas muitas dimensões. Na antropologia, existe uma divisão e campo de estudo, tá? É bom a gente conhecer esses detalhes para que a gente possa ir se aprofundando melhor sobre este assunto. A divisão clássica da antropologia é o reconhecimento universal, né, de todos os estudos que são feitos dentro no planeta Terra, digamos assim, dentro da antropologia. Distingue, no estudo, a antropologia cultural, tá? E a antropologia física. Então, há uma distinção grande a esse respeito. A antropologia cultural é a ideia de estudar não a pessoa em si, mas a humanidade, né? As pessoas dentro de uma cultura, dentro da convivência social. Aqui tem assim, ser humano e seu jeito de ser e existir, a partir da influência social. Então, ele está dentro de uma sociedade, então, as influências que ele recebe dessa convivência leva o ser humano a existir de uma determinada forma, de um determinado jeito. E essa ciência, ela estuda isso. Daí que a gente pode ter a ideia de o homem é fruto do meio. Existe exceção para isso? Claro que existe, né? Mas aí são indivíduos. Mas, no geral, o homem é fruto do meio, tá? Do meio que ele convive. E também, quer dizer, essa é a antropologia cultural. E também existe a divisão da antropologia física, biológica. Então, a minha forma humana determina a minha maneira de existir. A minha saúde, a maneira como eu desenvolvo a minha saúde ou a minha pouca saúde, influencia a minha maneira de existir. Entendeu? Então, tudo isso vai influenciar, dentro do estudo da antropologia, o conhecimento melhor a respeito do ser humano. Já a divisão norte-americana, né? E a mania que o americano tem de ser prepotente, né? Então, a maneira como ele estuda é melhor do que a maneira que os outros estudam. A maneira como ele faz as coisas é muito melhor do que a maneira que as pessoas fazem. Essas coisas todas, dessa prepotência toda, que eles nos evangelizaram e colocaram também no coração da gente, a gente terminou imitando, é natural que isso aconteça, né? Lamentavelmente. Né? Mas aqui tem
Já a divisão norte-americana, conhecida como Four Fields, né? 4 campos, divide a antropologia em arqueologia e linguística e também em linguística, a antropologia cultural, como a outra, e a antropologia física. Tá? São 4 campos que eles estudam, não é? A antropologia. E na arqueologia, a vivência humana é influenciada pelo passado, pelas coisas que ocorreram no passado, tá? Então, estuda-se o ser humano, né? E a influência que o passado tem sobre ele. A linguística é uma vivência humana influenciada pela comunicação. Né? Como faz diferença o fato de eu poder me comunicar com outras pessoas? Isso determina a evolução, o desenvolvimento do ser humano. E aí volta, né, a antropologia física, que é a vivência humana influenciada pelo ambiente, pelo meio ambiente, e a antropologia cultural, que é a vivência humana influenciada pelo meio social. Tá? Então, essas são maneiras de estudar a antropologia. A gente vai depois entrar, cada vez mais a gente vai se aprofundar para conhecer melhor sobre essa ciência como ajuda para a gente compreender melhor, não é, a respeito da revelação de Deus. Tá bom? Tem tudo a ver, viu? Tudo a ver. Então, vale a pena a gente ter uma ideia sobre tudo isso. E, por último, a gente vai lá para as nossas perguntas. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma pergunta feita hoje. Não temos, né? Mas aqui a gente tem algumas perguntas que vale a pena a gente dar uma olhada. Deixa eu ir lá. A primeira pergunta é sobre Deus, tá? Sobre Deus. A pergunta é: se Deus é onipotente, como ele não pode fazer ou ser alguma coisa? Se ele é onipotente, onipotência é poder tudo, é poder fazer qualquer coisa. Então, por que ele não pode fazer certas coisas se ele é onipotente? Tá? Deus é onipotente, onipresente e onisciente, entre outros muitos atributos. Ele também é amor, justiça e santidade, entre outros atributos. Em tese, ele pode todas as coisas, porque ele é onipotente, né? Em tese. Agora aqui diz assim, em tese ele pode todas as coisas, mas na prática ele não deseja e não consegue fazer ou pensar em algo que fira a sua essência. Não consegue querer nem ser ou fazer algo que seja contra seu amor, sua justiça ou sua santidade. Entende? Então Deus, ele pode todas as coisas em tese. Mas, por exemplo, ele não pode, ele não quer, ele não deseja, ele não consegue pecar. Não pode todas as coisas, mas pecar ele não pode. Ele não pode ser ou fazer ou querer nada que fira a sua santidade. Ele não pode, não consegue, nem quer fazer alguma coisa que seja contrário à sua justiça. Não consegue. Ele não consegue fazer ou ser ou pensar ou querer alguma coisa que fira o seu amor. Então, pode todas as coisas, mas tem muita coisa que ele não pode. Tem muita coisa que eu posso e ele não pode. Entendeu? Por quê? Porque ele não iria ferir nunca o seu amor, a sua justiça e a sua santidade. Por mais que ele queira, e ele não quer, claro, ele não vai querer por causa da essência dele. Não vai deixar que ele queira, né? Agora, mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria fazer, ser, pensar qualquer coisa que fira essas 3 coisas. Tá bom? Devemos lembrar muito disso.
A gente tem querido fazer Jesus, Deus, fazer certas coisas que totalmente ferem a sua, né, essas três coisas: amor, santidade e justiça. Segunda pergunta, sobre o inferno. Se Deus é amor, como conseguiu criar o inferno? Deus não criou o inferno, a não ser no contexto da cultura apocalíptica, né? Lembra do texto? Criado para, como é? Para o diabo e seus anjos, né? Ali é a cultura apocalíptica, tá? Mas Deus não criou o inferno, porque Deus não conseguiria, Deus nunca ia querer criar o inferno. Vamos ver aqui a resposta. Tem muita coisa que existe não porque foi criado, mas pela ausência de algo que foi criado. Entendeu? A ausência. Então vamos ver aqui. Por exemplo, a escuridão é a falta da luz que foi criada. A escuridão é a ausência de luz. Deus não criou a escuridão. Tá? A outra coisa, o ódio é a ausência do amor que foi criado. Ou pelo menos foi colocado em nós pelo fato de sermos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Então, o ódio não foi criado por ninguém. O ódio é simplesmente a ausência de algo que foi criado, que é o amor. O que mais? O inferno é a ausência do céu, que foi criado. O futuro eterno tem duas opções: o céu e a ausência do céu. E a ausência do céu é o inferno. Entendeu? Então, a pessoa que não vai ser salva, ela não vai para o céu. Então, ela vai estar em uma outra situação. E isso é o inferno. Tá bom? Essa é a segunda pergunta. A terceira é sobre a salvação. Se um salvo comete pecado, ele perde a salvação? A resposta: não. Ele não perde a salvação por dois motivos, entre outros. Primeiro, porque não são pecados que faz alguém ir para o inferno. Ninguém vai para o inferno porque comete pecado. Graças a Deus, né? Ninguém vai para o inferno porque comete pecado. Cadê? Primeiro, porque não são pecados que faz alguém ir para o inferno. As pessoas vão para o inferno porque rejeitam a obra do Espírito. Tá? Ninguém vai para o inferno porque comete pecado, mas é porque rejeita a obra do Espírito. Qual é a obra do Espírito? O convencimento. O Espírito me convence que eu sou pecador e eu não dou atenção, eu não ligo, eu rejeito. Não sou não. Eu sou uma pessoa boa. Ruim é fulano, eu sou uma pessoa boa. Eu não tenho que mudar nada, está ótimo a minha vida. Essa pessoa, não é? Essa pessoa vai ser condenada não porque comete pecado, mas porque rejeitou a ação do Espírito. É o que a Bíblia, é o que Jesus chama de blasfêmia contra o Espírito. O segundo motivo, cadê aqui? Segundo, porque o que a morte vicária de Jesus, né, há 2000 anos atrás, perdoou todos os pecados e o estado de pecado de todos que se renderam ou se renderiam ao convencimento do Espírito antes dele e depois dele, antes de Jesus e depois de Jesus. Então, primeiro, porque não é pecado que vai levar ninguém para o inferno, e sim a rejeição do Espírito, a blasfêmia. Isso é o que vai condenar pessoas, né? O Espírito convence e ele rejeita. Isso vai levar a pessoa para o inferno. Não são pecados que vai levar, tá? Segunda coisa,
é porque aquilo que Cristo fez na cruz, né? Por exemplo, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, por todos os meus pecados. Então, esses pecados já não existem mais, porque já foram perdoados na cruz. Entende? Então, digamos, eu voltei a pecar, eu não perco a salvação, porque até esse pecado que eu cometi já estão perdoados. A Bíblia diz assim: aquele que disser que não peca é mentiroso. Tá? Todos pecam. Mas ele também diz assim: aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado, porque a semente de Deus está nele e não consegue continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Tá bom? Essas são as 3 perguntas que a gente tem, que a gente responde agora, não é? Hoje, e amanhã a gente tem outras 3 e a gente vai responder. Tá bom? A gente então fica por aqui. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha, né, para finalizar o nosso momento. E amanhã, com fé em Deus, dentro da vontade de Deus, a gente vai estar de volta. Tá bom? Então, até mais.